Você não vai acreditar no que está acontecendo no mercado de veículos elétricos agora. O mercado de veículos elétricos está entrando em colapso neste exato momento, e as pessoas estão prestes a testemunhar a maior queda automobilística até hoje. Não compre um veículo elétrico agora. A classe média acabou de ser atingida por uma realidade chocante. Os veículos elétricos são o futuro, mas será que são o presente? Os líderes políticos querem forçar a comprar veículos elétricos superestimados enquanto escondem uma verdade obscura que vou expor neste vídeo. Veículos elétricos são o futuro, mas deixe-me fazer uma pergunta. Por que os revendedores estão fugindo dos veículos elétricos? Por que mais de 4.000 veículos elétricos estão encalhados nesses chamados cemitérios de veículos elétricos? E por que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está investindo bilhões de dólares em veículos elétricos, enquanto as pessoas ainda não estão comprando? O sonho dos veículos elétricos pode se transformar em um pesadelo, e vou contar exatamente por que isso aconteceu e onde tudo deu errado. Se você está pensando em comprar um veículo elétrico a um preço razoável, as chances são de que este vídeo irá economizar milhares de dólares para você. Aqui está o resumo. Praticamente todas as marcas tradicionais de carros acabaram de frear a produção de veículos elétricos. Biden está tentando vender a ideia de veículos elétricos ao mercado, mas as pessoas não estão conseguindo fazer essa transição. Deixe-me dizer a você, os veículos elétricos não são tão garantidos quanto querem que você pense. Antes de explicar por quê, vamos analisar como esse colapso afetará você e eu. O mercado de veículos elétricos finalmente entrou em colapso, destruindo não apenas uma, mas várias empresas. O quão ruim é realmente? Estou falando de uma situação em que empresas precisam vender veículos elétricos com prejuízo de 36 mil dólares por carro. A Tesla teve que reduzir os preços mais de 3 vezes em um único trimestre, e milhares de veículos elétricos estão encalhados nos pátios dos revendedores. Em média, os veículos elétricos usados agora são 33,7% mais baratos do que em outubro de 2022, o que equivale a uma redução média de preço de 17.827 dólares, com veículos elétricos médios usados sendo vendidos por 34.999 dólares em outubro de 2023, em comparação com 52,821 dólares há um ano. Os Teslas, frequentemente vistos como referência no mercado de veículos elétricos, tiveram algumas das maiores quedas em termos de dólares. O Model X teve uma redução de 21.775 dólares, enquanto o Model S e o Model 3 tiveram reduções de 18.596 dólares e 14.716 dólares, respectivamente. Mas e as pessoas que já compraram um veículo elétrico? Bem, elas também estão chorando, enfrentando 3 grandes obstáculos de custo ocultos que ninguém as alertou. Vou revelar isso mais tarde no vídeo, mas primeiro preciso contar como você pode se salvar de ser roubado nesse colapso. De acordo com o último relatório de vendas, houve uma queda de 30% nas vendas de veículos elétricos usados este ano nos Estados Unidos, e os novos veículos elétricos estão demorando o dobro do tempo para serem vendidos em comparação com os carros não elétricos. Os clientes não estão comprando veículos elétricos por 3 grandes motivos: preço inicial elevado, autonomia limitada e infraestrutura de recarga deficiente. Em vez disso, as pessoas estão adorando seus bons e velhos carros a combustão. Afinal, eles são baratos, simples e fazem o trabalho. Não são apenas algumas marcas que estão lutando, estamos falando de todos os fabricantes de veículos elétricos sentindo o impacto. As vendas estão em queda em todos os lugares, como um efeito dominó de condenação. E aqui está o ponto: os veículos elétricos usados não são tão populares, eles são praticamente impossíveis de vender, com valores despencando 30% ano após ano. Se você abrir o aplicativo da Tesla e verificar a depreciação de um Tesla 2020, verá que o carro vale apenas 50% do valor inicial em apenas 3 anos, uma queda massiva de 50%, sem nem mesmo considerar quando a bateria do veículo elétrico começa a degradar. Mas deixe-me colocar um ponto nisso: as altas taxas de juros e as margens de lucro gananciosas dos revendedores estão tornando ainda mais difícil para as pessoas conseguirem pagar veículos elétricos. Elon Musk, da Tesla, até desacelerou os planos para uma nova fábrica por causa dessa bagunça. É um grande problema quando o rei dos veículos elétricos começa a ficar com o pé atrás. Os preços das matérias-primas para as baterias de veículos elétricos estão caindo, o que poderia parecer bom, mas não é. Na verdade, é um sinal de problemas, indicando que a demanda está diminuindo e o mercado está ficando nervoso. Até a Ford está recuando, cortando turnos em sua fábrica de F-150 Lightning, e no Japão, as ações da Nidec despencaram devido a toda essa incerteza. É um pânico global. Então, qual é o panorama para você e para mim? Bem, se você está pensando em comprar um veículo elétrico, é melhor esperar. O mercado está em queda livre, e as coisas só vão ficar mais loucas. A
China é o lugar onde os veículos elétricos são mais vendidos, mas você ficará chocado ao ver o que estou prestes a revelar. É um chamado cemitério de veículos elétricos, onde mais de 10.000 veículos elétricos foram simplesmente armazenados. Isso mostra o fracasso do governo e sua tentativa de escondê-lo. Tanto os chineses quanto os alemães entraram nos veículos elétricos com grandes sonhos e pensaram que as pessoas comprariam a qualquer preço. No entanto, foram atingidos com perdas bilionárias. Os clientes americanos, tradicionalmente mais dependentes de veículos a combustão, foram mais lentos em adotar os veículos elétricos. No entanto, a Ford e a GM já gastaram mais de 3 bilhões de dólares para desenvolver o F-150 Lightning e o Silverado EV. Você pode encontrar centenas desses em revendedoras, mas sabia que não há demanda por seus equivalentes elétricos? Ok, entendemos que o mercado vai cair, mas o que acontece quando esses veículos elétricos são deixados abandonados? O impacto ambiental de abandonar esses veículos é significativo. As baterias de cada carro contêm materiais valiosos como níquel, lítio e cobalto, recursos cruciais para a sustentabilidade da indústria de veículos elétricos. Além disso, o descarte rápido desses veículos compromete os benefícios ambientais pretendidos, que só seriam percebidos ao longo de vários anos de uso. Mas ainda podemos evitar que isso aconteça. As empresas podem simplesmente diminuir a fabricação de veículos elétricos se não estiverem vendendo, para realizar uma transição mais equilibrada e voltar aos veículos a combustão e híbridos, certo? Bem, elas poderiam, mas há um grande jogador aqui que está controlando todos. Você não pode dizer não a ele. Você não pode parar a produção. Tudo que você pode ver é a classe média lutando para sobreviver. A administração Biden, com seu amor pelos veículos elétricos, deixou uma coisa clara: ou você faz veículos elétricos, ou pereça. E esses altos preços estão deixando as pessoas caírem na armadilha de pagamentos mensais altos disponíveis facilmente nos Estados Unidos. E isso não está longe da verdade. Várias pessoas que nos Estados Unidos têm um pagamento de carro acima de $300 por mês. Os revendedores estão tão cansados disso que mais de 3.000 deles se reuniram para dar uma bronca em Biden em uma carta inflamada. Mais de 3.000 revendedores de automóveis de todo o país, representando todos os 50 estados e todas as principais marcas de carros, enviaram uma carta aberta ao presidente Biden expressando suas preocupações com a promoção de veículos elétricos pela administração. A essência de seu argumento é direta, mas alarmante. Os veículos elétricos não estão vendendo conforme o esperado, e as concessionárias estão se encontrando com um excesso de veículos elétricos não vendidos, apesar de vários incentivos e cortes de preço. O certo seria desacelerar a transição e parem de forçar o homem comum a comprar veículos elétricos caros. Além disso, nos Estados Unidos é necessário uma apólice de seguro de $6.000 para veículos elétricos. Não estou brincando, ouça com atenção por um minuto. Primeiro, vamos falar sobre o custo de manter um veículo elétrico. Quando os veículos elétricos surgiram, foram aclamados como o futuro da locomoção, mais limpos, mais verdes e supostamente mais baratos a longo prazo. No entanto, a realidade de manter e segurar um veículo elétrico está começando a pintar uma imagem diferente. Os custos de reparo podem ser incrivelmente altos. Por exemplo, uma colisão aparentemente pequena que danifica a bateria de um veículo elétrico pode resultar em contas de reparo subindo exponencialmente. Pode-se pensar que uma pequena amassadura ou arranhão na carcaça da bateria não seria um grande problema, mas as seguradoras pensam o contrário. Muitas vezes, exigem a substituição completa da bateria até mesmo para o menor dano, passando de um reparo de $1.000 para um fardo impressionante de $15.000. Devido aos rigorosos padrões estabelecidos pelas seguradoras e as abordagens conservadoras dos fabricantes de automóveis em relação à integridade da bateria. Isso nos leva aos custos de seguro para veículos elétricos para os americanos, que estão se mostrando outro obstáculo oculto para os proprietários. Os proprietários de veículos elétricos premiums estão enfrentando aumentos exorbitantes nas apólices de seguro. Em alguns casos, esses seguros aumentaram 3 vezes, causando um verdadeiro choque para aqueles que esperavam custos de operação mais baixos. Há relatos de proprietários de Tesla, por exemplo, que viram seus seguros premium saltarem de uma quantia gerenciável para cifras surpreendentes, atingindo até $6.000 por ano. Esse aumento nos custos de seguro se deve em parte ao maior custo de reparo de veículos elétricos e aos riscos percebidos associados às suas baterias. E, em meio a todo esse caos, o presidente Biden emitiu agora outra ordem anti-veículos a combustão. Existe uma nova diretriz que basicamente diz aos funcionários do governo federal: a partir de agora, vocês só viajarão em veículos elétricos, caso contrário, enfrentarão consequências. Isso significa priorizar veículos elétricos, trens e transporte público para todos os negócios oficiais do governo. Em sua campanha anterior, Biden fez algumas reivindicações extravagantes sobre a redução de emissões, e agora, à medida que as eleições se aproximam, ele está fazendo de tudo
tudo para impulsionar os veículos elétricos, mesmo que isso signifique eliminar os motores a combustão. A Casa Branca também está pressionando muito nas regras de emissões do escapamento, propondo algumas das regulamentações mais rígidas com o objetivo de tornar uma grande parte das novas compras de veículos elétricos até 2032. Isso é significativo, não apenas para incentivar o uso de veículos elétricos, mas também para dificultar a permanência com carros a gasolina. Os críticos dizem que essas medidas podem aumentar os custos para os consumidores, além da questão do fornecimento de veículos elétricos e da infraestrutura necessária para sustentá-los, como estações de recarga e redes de energia. E há também um ângulo geopolítico. Muitos dos materiais críticos necessários para as baterias de veículos elétricos vêm do exterior, principalmente da China. Portanto, a transição para veículos elétricos também significa lidar com política internacional e comércio. Então, o que estamos vendo aqui é um grande impulso do governo dos Estados Unidos para não apenas incentivar, mas forçar o país em direção aos veículos elétricos. É ambicioso, é audacioso e certamente será interessante ver como tudo isso se desenrola. Os políticos estão no comando e as empresas estão ignorando as demandas de seus clientes, mas tudo isso está dando errado e os resultados serão muito piores do que qualquer um imaginava. Você acha que os líderes políticos estão controlando o mercado de veículos elétricos? Os veículos elétricos se tornarão acessíveis em breve? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo.